Ela sempre me diz que submissão é autoescravizar-se ou se tornar uma empregada doméstica de luxo do marido. Hoje nós vamos estudar submissão no casamento à luz da Bíblia. Fique comigo, está começando agora a nossa classe dos casais. Hoje nós vamos falar da lição 42 do livro que já estamos estudando na classe dos casais há alguns domingos. 104 erros que um casal não deve cometer, do autor Josué Gonçalves. E o tema de hoje é submissão no casamento, à luz da Bíblia. Vamos ver um pouco sobre esse assunto e eu quero desde já pedir que você abra o seu coração, tire de você todo preconceito acerca desse tema, se é que há no seu coração algum preconceito sobre isso, para entendermos de fato o que a Bíblia diz quando pede que a mulher se sujeite ao marido no casamento. Lembrando que a Bíblia ela traz a mulher como uma auxiliadora. O primeiro nome que a mulher recebe na Bíblia, em Gênesis 2,18, é auxiliadora. Auxiliar o homem na missão que Deus deu a ele. Então, desde o início, a mulher foi designada por Deus a auxiliar o homem na tarefa que Deus havia lhe dado lá no Jardim do Éden, que é cuidar da sua criação. Deus deu essa ordem ao homem: cuide da minha criação. E depois faz a mulher com o intuito de auxiliar este homem no cuidado da criação que Deus havia acabado de fazer. Deus, então, coloca a mulher numa posição especial, de auxiliadora, para que o homem pudesse completar a missão satisfatoriamente que Deus havia lhe mandado. Deus olha para todo mundo e vê que os animais estavam ali com as suas fêmeas, com as suas companheiras, com as suas ajudadoras. Olhou para o homem e viu um homem perdido. Fica imaginando Deus olhando para aquele homem e falando assim: não vai dar certo. Preciso fazer uma auxiliar, uma ajudadora, uma auxiliadora. Então Deus cria a mulher, né? Muitos vão dizer que é um projeto mais bem elaborado, um projeto mais bem equipado. Também concordo com isso, diga-se de passagem. Mas a bem da verdade é que a mulher e o homem para Deus têm o mesmo valor. Isso nós precisamos deixar bem claro desde o início, que tanto o homem quanto a mulher para Deus são iguais. A Bíblia está repleta de textos que mostram que para Deus não há diferenças. Por exemplo, vou ler um texto com vocês. Em Gálatas 3, versículo 28, diz o seguinte: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aqui nós temos a própria Bíblia falando que para Deus não há diferença. Nós temos em Romanos Paulo falando que Deus não é um Deus de parcialidade. Deus trata a todos com igualdade, homem e mulher. O que precisamos entender é que Deus designou papéis, e o papel do homem é diferente do papel da mulher. Assim como na igreja, Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres. Deus colocou papéis, dons a serviços do ministério eclesiástico. Deus colocou papéis para a sua igreja, dos quais precisamos desempenhar. Alguns são pastores, outros são diáconos, outros são músicos, outros ensinam, são mestres, são papéis. Mas diante de Deus, todos nós temos o mesmo valor. Mesmo o pastor ao irmão mais simples da igreja, todos estes têm o mesmo valor diante de Deus. E Cristo morreu por todos nós. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você. Cristo morreu por homens, Cristo também morreu pelas mulheres. Então, enxergar a submissão que é requisitada na Bíblia para a mulher no casamento não é menosprezar o papel da mulher, não é menosprezar a figura da mulher, é apenas papéis dentro do casamento. Deus deu ao homem a responsabilidade de liderar o casamento, de liderar a família. E a mulher tem a sua responsabilidade de ajudá-lo no que diz respeito à liderança familiar. A liderança
Deus deu ao homem, e à mulher Deus deu a responsabilidade de auxiliar, de cuidar, de proteger este casamento, esta família. Então são questões de papéis. Muitos tentam deturpar o que a Bíblia diz a respeito deste tema. Mas é muito simples entendermos na ótica de Deus acerca do casamento, de que para Deus não há nenhum tipo de superioridade e inferioridade, o homem é mais superior, a mulher é inferior. Não é nada disso, é questão de papéis. Por exemplo, dentro do casamento, a mulher tem voz e voz ativa. Eu oriento, inclusive, o homem, antes de tomar qualquer decisão, consultar a esposa, ver o que ela tem a dizer, pondere a sugestão da esposa, leve em consideração o conselho da esposa. Ela é uma auxiliadora capacitada por Deus para abençoar as famílias, para abençoar as nossas casas, para abençoar os nossos filhos. Deus colocou... Efésios capítulo 5, o versículo 21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ele segue o texto no versículo 22 dizendo: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. E no 24 ele complementa dizendo: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. É bom ressaltarmos aqui que essa submissão, esse requerimento, essa orientação do apóstolo às mulheres acerca do casamento, da família, de submeter-se e sujeitar, é uma orientação a todos nós. Lá no versículo 21, ele diz: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo Jesus. E depois, mais especificamente, para o ambiente doméstico, para o ambiente familiar, e diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, porque Deus deu ao marido. E aí, se tiver que reclamar, vamos reclamar com Deus, porque Deus que estabeleceu essa liderança. A liderança, o homem como cabeça. O homem lidera e a mulher auxilia. Mas isso não quer dizer que o homem é melhor do que a mulher, porque no versículo 22, no versículo 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja, que é o corpo do qual ele é o Salvador. Bom, o marido como cabeça da mulher é a liderança. Não quer dizer que Deus enxerga o homem numa posição superior. E os homens, prestem atenção, nós não estamos acima das mulheres, nós não estamos superiores às mulheres. Pelo contrário, estamos todos no mesmo nível, estamos todos no mesmo barco. Deus apenas designou papéis diferentes. A mulher, diz a lição que nós estudamos, a lição 42 do livro 104 Erros que um Casal Não Deve Cometer, o autor ressalta que a mulher é o elo, por exemplo, entre o marido e os filhos. A mulher que cria muitas vezes esse ambiente confortável dentro do lar, é o elo de equilíbrio, ela consegue administrar as situações. Um lar onde tem uma mulher que entende o papel que Deus deu a ela, é um lar abençoado, é um lar abençoador, abençoa outros lares, é um casal feliz. O marido que reconhece o seu papel diante da família dado por Deus, é um marido que obedece a Cristo, que se sujeita a Cristo e que também vai se sujeitar à esposa, porque o versículo diz que nós devemos sujeitar uns aos outros, ou seja, eu devo me sujeitar à minha esposa também, eu devo ouvi-la, eu devo compreender os seus sentimentos, devo levar em consideração o que ela disser. Em Provérbios 31, diz lá a mulher ideal, né? A mãe instruindo seu filho na mulher que ele deveria se casar. E ali nós temos exemplos belíssimos de como Deus vê, por exemplo, a mulher guerreira, trabalhadora, que se esforça no ambiente doméstico, que se esforça para cuidar dos filhos, se esforça para cuidar do marido, que se esforça para trabalhar, para trazer o recurso para dentro de casa. Uma mulher que empreende, a mulher de Provérbios 31, é uma mulher empreendedora.
ela empreende, ela traz recursos para dentro de casa, ela cuida do marido. É uma mulher que não se anula. Muita gente acredita que o submeter-se, que o apóstolo Paulo orienta para as mulheres, é anular-se, né? É deixar o seu cérebro no altar, é deixar o seu chamado de Deus no altar quando ela disse sim ao seu marido. Pelo contrário, Deus quer usar o seu talento, os dons que Ele te deu, a sua capacidade para abençoar o seu lar, para abençoar a sua casa, para abençoar o seu marido, para abençoar aqueles que estão à sua volta. Submeter-se é apenas trabalhar junto, é uma missão de apoio. O autor da lição, o pastor Josué Gonçalves, ressalta que essa submissão requerida pelo apóstolo Paulo às mulheres é uma missão de apoio. Estamos juntos na mesma missão. Então, eu trabalho para a missão do meu marido, para a missão do meu lar, a missão da minha família. Eu auxilio, eu ajudo na missão do meu marido, a missão que Deus deu a ele. Eu também faço parte desta missão. Coitado dos homens de Deus que não têm uma mulher do seu lado, que caminham junto e abraçam a missão que Deus lhe deu. Tudo fica mais difícil. E no lar também é assim. Entender o papel da esposa como auxiliadora não é menosprezar o papel da mulher, não é diminuir a importância da mulher dentro do lar. Pelo contrário, é exaltar, é dizer para a mulher de que ela é importante. Não é porque Deus designou papéis diferentes que Deus olha de maneira diferente para as mulheres. Pelo contrário, Deus a tem em autoestima. Deus não é Deus de parcialidade, então Deus trata todos com igualdade. Cristo morreu tanto para homens quanto para mulheres. O que difere aqui, e o que o apóstolo Paulo está tentando ensinar a nós, é que existem papéis diferentes. Deus deu papel para o homem diferente do papel que ele deu para a mulher. Deus capacitou o homem para o papel que ele deu ao homem e capacitou a mulher para o papel que ele deu para a mulher. Então, submeter-se ao seu marido é estarmos juntos na mesma missão, é estarmos juntos no mesmo propósito, é auxiliar, é fortalecer os laços familiares. Um lar onde só tem uma figura, ou o pai ou a mãe, é um lar que não vive a potencialidade que poderia viver, porque ambos são importantíssimos para o lar. Contudo, é bom ressaltar de que o machismo, estamos acostumados no nosso dia a dia, infelizmente acontece, ele deforma o papel do homem e ele nos afasta do plano original de Deus para a vida dos maridos. O machismo deturpa aquilo que Deus havia planejado. Assim também como o feminismo deturpa o papel da mulher no lar. O feminismo, dizem que ele não gosta nem do homem e nem da mulher. O feminismo traz uma carga de responsabilidade para a mulher muito grande, que Deus não a colocou. O feminismo deturpa aquilo que Deus planejou para a mulher. Bom, submeter-se ao seu marido é estar dentro da vontade de Deus. Não é menosprezo, não é desigualdade, não é inferioridade. É vontade de Deus que o seu marido lidere a sua casa, lidere a sua família, e você, na sua posição, naquilo que Deus te deu como responsabilidade, ajudar esse marido, ajudar os filhos, ajudar na família. Lembrando que sujeitar-vos aos vossos maridos é no ambiente familiar, é no ambiente constitucional familiar, não é na sociedade. A mulher, sim, deve ganhar a mesma coisa dos homens. É inconcebível ainda haver nos nossos dias mesma função e salários diferentes para homens e para as mulheres. É inconcebível a gente ainda perceber na sociedade como um todo a mulher ainda lutando e brigando pelos direitos que deveria ser iguais desde a fundação, que deveria ser iguais toda a vida. Mulher e homem, Deus sempre enxergou a mesma coisa. Não há predileto, não há favorito, não há o mais queridinho de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Em Deus não há parcialidade, nem homens e nem mulheres, porque todos em Cristo somos um. Em Atos capítulo 10, versículo 34, diz: Então Pedro começou a falar:
agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, que Deus não trata as pessoas com diferença. Deus trata todos por iguais, homens e mulheres. Todos são importantes para Deus. O que precisamos entender é que Deus designou papéis diferentes e que essa mensagem, que esse tema possa fazer diferença no seu casamento e na maneira como você enxerga o seu papel diante da responsabilidade que Deus deu na família, na sociedade, na igreja, em todos os lugares. Isso vale para nós, homens, e também para as mulheres. Devemos desempenhar os nossos papéis, seja homem dentro do casamento, seja mulher dentro do casamento. E aí alguém pode também perguntar, mas pastor, o meu marido não é crente, eu devo me submeter a ele também? Pois é, Pedro também vai dizer isso para nós. Ele vai dizer que as mulheres devem submeter-se ao seu marido, mesmo estando ele longe, afastado do Senhor, porque através do testemunho fiel e verdadeiro dessa mulher, pode alcançar o coração duro deste marido. Então, pelo comportamento da mulher, de submissão, de obediência a Deus, não ao marido. Vejamos, a submissão ao marido não é uma obediência ao marido, é uma obediência a Deus. Não foi o marido que requeriu, lá no início do projeto de Deus ao casamento, que a mulher fosse submissa. Foi Deus que ordenou. Então, quando eu me submeto ao meu marido, por amor a Cristo e por amor à minha família, eu estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo a Cristo. Então, esteja você onde estiver, em qual realidade você estiver, obedeça, sujeite-se às orientações de Deus para os nossos papéis dentro do nosso casamento. Mas também vale uma ressalva. A vontade de Deus é sempre soberana. Então, se for me requerido obedecer a Deus ou ao meu marido, eu obedeço a Deus. A vontade de Deus deve sempre prevalecer na minha vida. Mas enquanto eu estiver me submetendo ao meu marido e não estiver pecando contra Deus, eu vou continuar exercendo esse meu papel e esse meu ministério de auxiliadora. E assim, com o meu testemunho, conquistá-lo para Cristo. Eu fico por aqui e espero que esse tema possa ter atingido o seu coração e, sem grandes polêmicas, entender que Deus apenas distinguiu papéis dentro do casamento. Que não há prediletos, não há mais importantes, apenas papéis dentro do casamento. E o papel do homem é liderar a sua família. E o papel da mulher é auxiliar o homem nesta tarefa de liderança. Que Deus possa abençoar você grandemente. E se você curtiu o assunto, compartilhe esse vídeo, curta ele, faça com que esse material chegue em outras pessoas. Eu também quero convidar você a curtir a página da Primeira Igreja Batista em Itaparica no Facebook e também no YouTube. Assim você vai notificar aquele sininho que tem lá no YouTube e vai receber todas as atualizações. Todos os nossos cultos de domingo, de 10 horas da manhã e domingo das 20 horas, são transmitidos ao vivo pela internet e você pode compartilhar esse conteúdo, você pode participar conosco dos cultos através desses canais online, das redes sociais, e também pode fazer presencialmente, né? Estamos com a nossa capacidade do templo ainda reduzida por causa da pandemia, mas você pode sim frequentar os cultos. Nós temos 4 cultos no domingo, o das 8 horas da manhã, o das 10 horas, o das 18 horas e também o das 20 horas. E também no nosso canal no YouTube você tem à disposição os vídeos das outras classes de EBD, não apenas a de casais, e você tem todo o restante do conteúdo e alguns conteúdos exclusivos só para o YouTube. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia comigo e que Deus abençoe e que possamos viver a plenitude da vontade de Deus nos nossos casamentos.